Olá! Vamos aos nossos encontros. Eu tenho uma história incrível para te contar hoje. Vamos lá? Momento do conto. Senta que lá vem história. Vou te contar um conto hoje incrível. Então fecha os olhos e vem comigo. E se deixa levar por um tempo lá na tua infância, onde você era criança, livre, tranquila, curiosa, mas percebendo, sentindo e ouvindo com a pureza da tua alma. Então vem comigo abrindo os olhos agora. E o nosso conto de hoje se chama A Mulher Esqueleto. Você já ouviu? Conhece? E aproveitando a tarde agora, vou te contar. Era um lugar muito distante. Era uma vez esse lugar, um lugar onde existiam os esquimós. Muito gelado, as pessoas moravam umas ocas geladas, né, nos iglus. Havia muitos pescadores nesse lugar. As pessoas viviam da pesca. Elas comiam tudo aquilo que o mar presenteava. E aí, aquela moça não tinha feito nada. E foi jogada violentamente naquele penhasco enorme, onde as águas do mar bravio arrebentavam nas pedras. O barulho era ensurdecedor. Pasme você, esta moça foi arrastada pelos cabelos, pelo próprio papai dela, pelo pai dela. E ela não tinha feito nada. Então, o tempo passou. Aquele corpo caiu inerte lá no fundo do mar. E foi devorada pelos peixes. Os peixes comeram os olhos, os órgãos internos, a carne, ficando apenas um esqueleto humano. Parecia um esqueleto humano, sabe? Aquela moça viveu muito tempo nas águas geladas daquele mar, sendo jogado aquele esqueleto de um lado para o outro, em todas as marés. Ela já tinha passado, sabe, por muitos continentes, por vários países, por muitos lugares. Estranhamente, naquele vilarejo, naquele lugar, naquela ilha, contava-se a lenda da alma penada para os pescadores. Ninguém daquela comunidade mais pescava naquela encosta, você acredita? Porque diz a lenda que eles ouviam uivos, gritos desesperadores. Alguns pescadores, você conhece a história de pescador, né? Até diziam que viam um vulto, um esqueleto de mulher andando e assustando. Então, assustava. A pescaria deles não tinha mais comida para ninguém, nem para as famílias, né? Então, estava lá meio que no isolamento aquela enseada. Mas surgiu lá no vilarejo um rapaz que ele era daquela comunidade, mas já estava há muito tempo rodando pelo mundo, procurando um lugar para ele, e voltou lá para aquela comunidade que foi o lugar que ele nasceu por lá, né? Ele resolve voltar e o trabalho que tinha naquela ilha, naquele vilarejo, era pesca. E aí ele também ainda não tinha retomado amizade com ninguém, não fez pergunta para ninguém. Pegou seu caiaque e saiu para buscar pesca, peixe. Não perguntou nada e foi, pasme você, para onde? Justamente naquela encosta assombrada. Ai, Jesus! Ninguém contou para ele também não perguntou até aí, né? E foi
com o seu caiaque, assim um pouco sem prática já, sabe? Ele falou, bom, o que vier, aceito, né? Jogou lá já em alto mar, o mar tava uma coisa barulhenta, como o vento que você tá ouvindo por aqui agora. Ele joga o seu anzol e, surpreendentemente, fisga algo. O anzol começa a puxar e ele está lá no molinete dele, com as coisas dele. Ele pensa, poxa, peguei um peixão, mas eu sou um cara muito de sorte, né? Tô chegando agora na comunidade, já peguei esse peixão? Ah, tá fácil, né? Ainda bem que não tem concorrência nenhuma. Eu vou mais é continuar pescando e ó, boca de siri, como diz a boca miúda por aí. Não vou contar nadinha pra ninguém. Hoje o dia é meu, porque aí aquela linha puxava o barco pra lá e pra cá. Lá no fundo do mar. Sabe o que aconteceu? Não sabe. Vou te contar. Aquele anzol enroscou naquele esqueleto. E o mar foi ficando com ondas gigantes, espumas. Aquele homem pensava, ah, nossa, que coisa, deve ser um super peixe, né? Para estar fazendo essa guerra, essa briga, porque aquele anzol puxava para lá e para cá. Coitadinha da mulher esqueleto. Era ela presa naquele enrosco, daquele anzol, tentando se livrar. Você tá vendo aqui? Porque ela já tinha sido jogada pelo próprio pai. O favor dessa moça era ser novamente machucada, maltratada, quando ela tinha conseguido se recuperar e tinha decidido que lá era o lugar dela viver. Só com os amigos peixes. Ela não tinha mais nada para oferecer, né? Mas ela se debatia. Quanto mais ela se debatia, tentando se desenroscar daquele anzol, mais o moçoilo lá, o mocinho, ficava vibrando, vibrando, vibrando. Ele puxava aquela linha, puxava. Não, esse peixe não vai escapar, não vai escapar de jeito nenhum. Já estava lá todo. E aí ele foi arrumar lá, porque o barco já estava quase virando. De repente, quando ele olha, lá tem uma cabecinha branca começa a aparecer. Ele se assusta e dá um grito de horror. Do mesmo instante, do mesmo jeito do pavor e do susto, a mulher esqueleto também se assusta e fica desesperada, tentando. Quanto mais ela tenta, mais aquele esqueletinho que é ela foi batendo nas bordas daquele barco. E o pescador, desesperado, tentava tirar aquele caiaque dali. O peso era gigante e as ondas do mar não ajudavam. Quanto mais ele puxava, mais o corpinho, né, o esqueleto, a mulher esqueleto foi, pum! Passou para dentro do barco, naquela confusão. E o pescador se preocupou com o motor do barco. Quanto mais ele corria e puxava o barco, mais aquele esqueleto, ó, corria desesperadamente. Era um momento, gente, pavoroso, assustador. E esse pescador, esse moço, correu para se livrar. E aquela espuma branca do mar, e quanto mais ele corria, mais o esqueleto corria atrás dele. Aí ele chega esbaforido na praia, larga, prensa lá o barco e olha para aquele esqueleto sem olhos, mas com um buraco fundo, para aquele monte de ossos e sai correndo. Ele nem raciocina mais. Conforme ele vai correndo, ele está todo enganchado nas coisas da pesca, na sacola dele, no molinete, em tudo. Quanto mais ele vai se afastando e vai correndo no meio do gelo e nas poças, nas lamas, quando ele olha para trás e aquele esqueleto, a mulher esqueleto está presa nele, desesperada também, tentando se salvar. Coitada.
Ele passou por vários lugares, despenhadeiros, lugar enlameado, muito gelo, escorregadio, e já não olhou mais para trás. Ele já tinha um objetivo, ele queria chegar no iglu dele, um frio danado, se aquecer lá no foguinho que ele tinha. Finalmente ele chegou lá. No meio do caminho, a mulher esqueleto, até chegou, ela foi sendo arrastada, e os peixes vinham pelo meio do caminho, ela ia comendo, porque ela estava há séculos sem comer. Ela ia absorvendo daqueles pedaços de peixe que iam aparecendo pelo meio do caminho, porque ela estava toda enroscada, ela foi aproveitando. O homem chegou lá, se enfiou rapidamente na casinha dele lá no iglu, né, pequenininho, acendeu lá um foguinho e se aqueceu porque ele estava com muito frio. E ficou um pouquinho naquele lugar escurinho, assim, a meia luz. Era uma lamparina bem pequenininha. Ele resolveu limpar o anzol dele, né? Porque eu falei, pensou, né? Ai, o meu anzol, amanhã eu tenho que voltar pro mar, né? Tomara que amanhã não tenha nenhuma peça, não seja surpreendido, né? Por alguma surpresa indelicada. Pescarei amanhã. Então, ele vai e acende um fogo maior, porque ele tinha uma lamparina feita com banha lá de baleia. Era uma latinha lá que ele tinha para acender com a banha e tal, para acender mais, porque ele precisava limpar o equipamento dele. Quando ele acende, que a luminosidade aumenta, ele olha assim, espantado, assustado, e vê aquele esqueleto jogado num monte de tralha lá, todo assim, ó, perna, braço, tudo enroscado. Então ele, surpreendentemente, é tocado por algo. Diz a lenda que ninguém sabe o que aconteceu, como é que ele foi flechado. Repentinamente, o rosto daquele homem apavorado suaviza. E ele fica, sabe assim, conduído com uma pena, uma dó daquele monte de osso, e resolve, quase carinhosamente, era cuidadosamente, desenroscar. Então ele começa a desenroscar, ele vai desenroscando todo aquele anzol com uma delicadeza. Quer saber o que acontece com a mulher esqueleto? Fica muda, trêmula. O que será que vai acontecer? Mas o homem vai feri-la? Machucá-la? Ela se finge de morta, porque ela estava morta mesmo, né? E ele vai, e cada pedacinho que ele vai tirando, ele vai assobiando. Ele vai sussurrando. Assobia, sussurra um cântico, um canto. Assim, com uma paz, uma calma, e vai. E a noite chega, ele passa a noite inteirinha, você acredita? Desenroscando o horror que tinha acontecido com aquele esqueleto. Esse homem cria nele, sabe o quê? Uma humanidade, assim que a gente pode dizer. Nasce uma humanidade neste homem. O dia raiou e aí ele vai sentindo um cansaço, um sono. Pega aquele esqueleto amorosamente e coloca lá num cantinho, no meio das peles que aquecem o local. Ainda olha, vê que não sobrou mais nada assim de coisas enroscadas. Ele resolve cobrir com pele, era o que ele tinha para oferecer.
não questiona nada, ele era um homem rude, não questionou nada. Ele simplesmente fecha isso e vai dormir. A mulher esqueleto fica um tempo, se sente aquecida. Tanto tempo que ela não recebe um olhar, um carinho, um afeto. Ela fica assim, recolhidinha ali, quietinha, e paira o silêncio. Então ela olha para aquele homem que dorme próximo dela, no meio de umas peles também. Quando ela presta bem atenção, que ela se aproxima do rosto dele, ela percebe uma lágrima. Uma outra lágrima. Dizem que quando as pessoas sonham e uma lágrima aparece, pode não ser um sonho bom, pode ser um sonho ruim, pode ser uma lágrima de medo, pode ser uma lágrima de desespero. Eu acredito que pode ser até de alegria, de um sonho, de um contentamento. Mas as pessoas dizem que não. E cada um diz o que quer, né? Esta mulher esqueleto vai lá e ó, ela lambe, ela sorve aquela lágrima, como se ela sorvesse toda a água da vida. É quentinha, ela se aquece e sente que está viva, como se ela tivesse se alimentado de muita coisa. Então, também nasce nela um contentamento. Ela se aproxima, levanta a coberta daquele homem e toma o coração dele. O coração toca como se fosse um tambor. Um pouco acelerado, sabe? Ela encaixa nela aquele coração. Fecha os olhos e pede que seja feita nela todos os órgãos de uma mulher. Que cresça nela carne, que cresça seus cabelos e tudo vai acontecendo. Carne no seu rosto, cabelo, carne nos braços. Ela deseja que sejam feitos seios fartos, gigantes, para que ela possa alimentar as pessoas, a vida. Ela pede que seja feito um grande quadril e carnes entre as pernas, como todas as mulheres têm. Ela pede que seja feito toda uma fartura em seu corpo de saúde, de carnes, de vigoridade. Ela pede para ela estar viva e tudo vai acontecendo numa mansidão e numa grande vigoridade. Então, com calma, ela levanta a coberta daquele homem e coloca novamente o coração no lugar. Aquele coração começa devagar e depois ele bate no ritmo da vida. Então ela entoa uma canção linda que vem lá da sua alma, das suas entranhas, uma canção de gratidão, de extremo respeito por estar viva. Nasce nesse momento, nessa mulher, uma sensação de segurança por aquele homem. Ela olha para ele apaixonada e grata por essa grande troca. Então, ela ainda tem um desejo. Ela deseja que seja tirada as roupas dele,
que as roupas desapareçam. E neste momento, tudo isso acontece. É um momento muito forte. Então ela também, só com a sua carne, levanta a coberta daquele homem e se aninha no corpo dele. Pele com pele, corpo, quentura. E ficam lá se aquecendo, sabe quanto tempo? Ah, ninguém sabe. Para mim, ninguém contou quanto tempo. Mas, diz a lenda, que ao acordar, eles estavam integrados e misturados, enroscados um no outro, cada um sendo um, mas juntos. Dizem as pessoas do vilarejo que nunca mais ninguém contou sobre aquele esqueleto, aquele fantasma que aparecia por lá, assustando os pescadores. Mas também ninguém nunca entendeu essa grande violência, o grande episódio que tudo mudou naquela aldeia, naquele vilarejo. Mas as pessoas nunca mais disseram nada, porque cada um do seu jeito contava da grande felicidade daquele casal. Eles saíram pelo mundo, sabe como? Se alimentando de tudo aquilo que os seres do grande oceano doavam, entregavam. E dizem que eles viveram enroscados para o resto das suas vidas. Este conto acabou. Você conhece outra versão? Não? Então quero muito que você fique, que você se aproprie, que você sorva todas as sensações que esse conto te trouxe. A minha sugestão agora, feche os olhos e se deixe novamente tomar agora por uma cena, por um sentimento, por uma sensação. Presta atenção. O que é que te tocou? Onde que você se conectou? E tudo está no seu devido tempo. E tudo acabou agora. Um abraço e até o próximo conto. E eu permaneço aqui na natureza.